liberdade. freedom Liberdade. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. We lift up the standard of the blood Nós levantamos o estandarte do sangue over principalities and sobre powers, principados e potestades, over spiritual wickedness in high places. sobre os espíritos das maldades nos lugares celestiais. We enforce the authority of the name of E Jesus. enforçamos a autoridade do nome de Jesus. And we say only the will of the Lord will be done. E dizemos somente a vontade do Senhor seja feita. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Say amen. Diga amém. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado Praise the seja Lord. o Senhor. Louvado Please be seja o seated. Senhor. Por favor, tomai vossos assentos. So I wish I could sing the song in Portuguese, Eu but it will not desejaria work. de poder cantar If I este try to canto sing in Portuguese, mas se eu tentar cantar em português, everybody will go home todo mundo vai fugir daqui para casa before the service is over. antes mesmo do que o culto termine. So let me sing in English. Mas então eu vou cantar em inglês. Lead me, Lord, I'll follow you. Anywhere you open up the door, let me know your wisdom. Show me things I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Oh, day star, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Thank you, Jesus. Day star, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my Que o teu doce heart. aroma enche a minha vida. Rose of Sharon, show me Rosa de Sharon, how to walk in beauty in ensina-me a God's andar na beleza de sight. Deus. Fairest of 10,000, Milhares make me a reflection of your fazem love. reflexão do teu amor em mim. Oh, day star, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Oh, lead me, Lord, I'll follow you. Anywhere you open up the door. Please, Lord, let me know your wisdom. Show me things I've never seen before. Lord, I want to be your witness. Senhor, eu quero ser testemunha You tua. can take what's wrong and make it right. Oh, day star, shine down on me. Oh, estrela, Let your love shine through me in the night. Oh, day star, shine down on oh, me. brilhante estrela. Please let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I'll follow you. Anywhere you open up the door. Please, Lord, let me know your wisdom. Show me things I've never seen before. Coisas que eu não conheço. Lord, I want to be your witness. Senhor, Please eu quero take ser what is tua wrong testemunha. and make it Porque tu podes tirar o que é errado e pôr e fazer o certo. right. Oh,
day star shine down on me. Please let your love shine through me in the night. Day star shine down on me. Let your love shine through me in the night. Thank you. Well done. That's beautiful. Not an easy song to play. Não Thank é you. cântico Your keyboard fácil is de very tocar. good. Very, very good keyboardist. And I was Muito listening bom. when the choir was ministering, like, who O was homem no playing that keyboard. lead guitar? E eu perguntava quem I é que saw o one homem slim guy like tocava this, guitarra. powerfully playing Porque the ele lead fazia a guitar. guitarra falar. Beautiful, beautiful. Bonito. Your musicians are good, Os very seus disciplined, músicos são bons. very disciplined. Glória, muito bons. Praise God. Louvado seja Deus. Amen. Amém. All right. I really want to appreciate Pastor Eu quero de facto apreciar o for pastor bringing me here at this time. por me trazer para este lugar num tempo como este. It's my privilege. É um privilégio meu. Yes, and Pastor's wife also. Sim, eu também sou esposa do pastor. You know, you can have a gift, and if nobody appreciates it, you die with it. Você sabe que pode ter um dom e ninguém celebrá-lo por isso e você vai morrer com este But if dom. somebody thinks you have something to say, that's very encouraging, isn't it? Mas se alguém de facto realça e acredita que você tem algo para dar, isto é muito encorajador. Who agrees with me? Quem concorda comigo? Yes. So let me say thank you to Pastor Então ajude-me a agradecer ao pastor for asking me to come. por me ter convidado a vir. Praise God. Louvado seja Deus. All right. And this is a weekend of very serious issues. Este é um final de semana de temas muito sérios. Serious because this is God's foundation for building up righteous seed. Sérios porque esta é a fundação de Deus para construir algo. Family is where the foundations for godly living A should be A established. família é a fundação que é estabelecida por Deus. And so you understand why there's such an onslaught against family. Então você consegue compreender o porquê que há um gargalo tão forte sobre a família. By biblical chronology, Pela cronologia bíblica, we are in the end times, definitely. definitivamente nós estamos no fim dos tempos. Maybe 20 years ago, we couldn't say that. Talvez há 20 anos atrás nós não diríamos isto, But now we can say that. mas agora podemos dizê-lo. The most major prophecies about the return of Christ As principais profecias sobre o regresso de Cristo have already been fulfilled. já foram cumpridas. The most critical being 1948, As mais críticas aconteceram em 1948, when Israel became a nation. quando Israel se estabeleceu como nação. All the other prophecies are smaller prophecies, but they are all coming to pass. Todas as demais profecias são pequenas, mas todas se estão a materializar. One of the most striking E uma das mais agitadas would be that the Bible prophesied that during the war of Armageddon, poderia ser que durante a guerra de Armagedon, that the armies that will march against Israel que o exército que marcharia contra Israel will walk upon a dry Euphrates river. andaria pelo rio seco. And that doesn't seem like a big deal E parece ser algo muito sério, until you realize that Euphrates was there from the beginning. Euphrates was there from the beginning. River Sabemos Euphrates. que o rio Eufrates está ali desde o início. If you go to Genesis, when God sent man out of the garden, E se nós formos ler Gênesis, quando Deus expulsou o homem do jardim, the Bible speaks about 4 rivers that flowed out of Eden. a Bíblia fala de 4 rios que saíram do rio do Éden, do jardim do Éden. And one of them was the river Euphrates. E deles foi o rio Eufrates. It says that in the last days that
the army that will attack Israel will march on a dry Euphrates. Euphrates was going to dry up. E a profecia diz que o exército que marcharia contra Israel passaria sobre o rio Eufrates, que estaria seco. And 3 years ago, E há 3 anos atrás, the Euphrates dried up. ouvimos a notícia que o Eufrates está a secar. People are walking on the Euphrates as dry ground now. As pessoas estão a passar pelo rio Eufrates já como uma terra seca. So if you were not paying attention to biblical prophecy, E então, se você não tem prestado atenção à profecia bíblica, it's time to begin to do so. é momento de começar a fazê-lo. Jesus is coming very soon, Jesus está voltando muito em breve. and we better be prepared. E é melhor que estejamos preparados. And so the enemy comes after the family, Então o inimigo, ele corre contra a família, because for every family that is established on the principles of God, porque toda a família estabelecida nos princípios de Deus, warriors will arise to enforce the kingdom of God. os valentes vão se levantar para reforçar o reino de Deus. And he doesn't want that. E o inimigo não quer isto. Now I see the theme for the conference, or the name of the conference, E eu vejo que o tema ou o nome da conferência is a family re-engineering é conference. reengenhamento da família. And when I came into the hall and I saw that on the screen, E quando eu vi para o altar e vi escrito no ecrã, immediately imagery came up in my head. e rapidamente uma imagem veio para minha mente. And the imagery is of engineering, E foi a imagem de engenharia. whether it's mechanical or Quer seja electrical, mecânica ou elétrica chemical, ou química, any branch of engineering. qualquer forma de engenharia. The key word for engineers A chave, a palavra-chave para engenheiro is precision. é precisão. Precision. Precisão. Anything that is engineered Tudo que é engenharia must go through what the engineers call calibration. deve passar por aquilo que os engenheiros chamam de calibração. It must be calibrated Deve ser calibrado to the smallest, minutest degree. desde a coisa mais do degrau mais pequeno. And the purpose is that E o propósito disto it is designed to minimize error. é para que se diminua ao máximo So os they try erros. to reduce the margin of error to almost nothing. É como se eliminar a margem de erro a nada. That will demand intense focus. E isso vai demandar um foco intenso. It will demand intense discipline. Vai demandar disciplina intensa. And it also call for intentionality. E também vai chamar a intencionalidade. Any equipment Todo ou qualquer equipamento that is not produced with that kind of focus que não for produzido com este tipo de foco will not last long. não vai durar muito. It may function, Pode sim funcionar, but it will not function for long. mas não vai levar muito tempo. Once there is something out of place in an Uma- engineered equipment, Uma vez que algo esteja fora do lugar num equipamento engenheiro the instrument malfunctions. ou o mau funcionamento do instrumento, Now, sometimes it's not a big thing that is wrong in the whole equipment. às vezes não é algo tão grande, tão grave em todo o equipamento. I worked in the Nigerian National Petroleum Company in Kaduna Eu trabalhei em uma companhia petrolífera em Kaduna, in the department called Instruments Department. num departamento de nome Departamento de Instrumentos. We had to go into the plant every day, E nós tínhamos que ir para a planta todos os dias. and we were constantly fine-tuning little screws. E todo o tempo nós estávamos ali buscando e encontrando pequenas falhas, In the plant. afinando as pequenas falhas. When we had breakdowns E quando tivesses uma quebra and were able to track and trace what caused the breakdown, e nós pudéssemos identificar a causa do que criou aquela quebra, sometimes it's a tiny screw às vezes era uma coisa pequenina that loosened and parafuso. fell out of its place. que saiu do seu lugar.
And that little screw E aquele parafuso shut down a whole plant. era suficiente para fechar So toda a sometimes planta. the things that interfere with the running of family Então, às vezes, as coisas que interferem com o dia a dia da família are not necessarily big and massive things. não necessariamente sejam coisas grandes. That's why the Bible talks about little foxes that spoil the vine. Por isso é que a Bíblia fala das raposinhas que estragam a vinha. So this weekend, Mas este final de semana, I think God is employing everybody here as an engineer. eu creio que Deus chamou You a are todos all como engineers engenheiros this aqui. weekend. Neste final de semana somos todos Whether engenheiros. you ever read engineering or not, God is Quer calling você you an tenha engineer. feito ou entenda de engenharia ou não, Deus neste final de Please semana say with me, I am chama-te an como engineer. engenheiro. Então diga, eu sou At least for engenheiro. one weekend, Pelo menos por um final de semana. I am an engineer. Eu sou engenheiro. Praise the Lord. Louvado seja o So Senhor. this weekend, I'm trusting God to put the tools of Fica mais- engineering in your hand. Então, este final de semana, Deus pôs uma engenharia na tua mão, Because sometimes, again, porque às vezes it's not a lack of tools that causes the problem. não é falta de instrumentos que causam um It's problema. either using the wrong tool Ou você está a usar a ferramenta errada, or not having the right one. ou não tem a certa, If you correta. find a loose screw Porque se você encontrar um parafuso fora do lugar and it requires a star screwdriver, e é necessário uma chave estrela, if you bring a flat screwdriver, se você trouxer uma chave, it's a tool, Chapa. but it won't work. é sim uma ferramenta, mas não vai funcionar. So you need the wisdom of God Então nós requeremos a sabedoria for de the Deus tools that He puts in your hand para que as ferramentas que Ele coloca na nossa mão to use them at the right place, sejam usadas no lugar at the certo, right time, no tempo certo on the right person. e na pessoa certa. Praise God. Louvado I seja will give a Deus. small example. E eu vou dar-vos um exemplo pequeno. When couples come to me for counseling Quando as pessoas vêm para mim para aconselhamento and the wife or the husband says, e o casal, a esposa ou o esposo diz: my spouse is violent, o meu esposo ou o meu parceiro é violento, my spouse hits me, o meu parceiro, o meu esposo bate em mim. that is an example of using a tool at the wrong time on the wrong person. Este é um exemplo de o uso de uma ferramenta no tempo errado, na pessoa errada. Because the Bible says Porque a Bíblia diz foolishness is bound up in the heart of a child, que a tolice é encontrada na boca de uma criança, and the rod of correction will drive it far from him. mas a vara de correção vai apartá-lo da tolice. So the rod of correction is not for the spouse in the house. Então, a vara de correção não é para aplicar o esposo, na Rod of casa, correction is for the children in the house. mas a vara de correção é para aplicar So sobre os if you filhos. hit your spouse, Então, se tu bateres no teu esposo, you're a bad engineer. então tu és um mau You're engenheiro. using the wrong tool on the wrong person. Você está a usar a ferramenta errada na Amen. pessoa errada. Yes, praise God. Louvado seja Deus. This evening we're talking about addictions. Esta noite nós vamos falar de vícios. It's a problem everywhere, isn't it? E isto é um problema em todo lugar. em Maybe todo lugar, não é? Angola doesn't know anything about addictions. It's not happening here. Talvez Nobody's Angola addicted. não saiba Is that nada the sobre case? vícios, não está acontecendo No. aqui. É verdade? The devil is everywhere and it's the Não. same devil. O diabo está em todo lugar e é o mesmo diabo. You know, there's no devil. The devil is not a different devil in Nigeria Sabe, and o a different diabo, devil in Ele Angola. não é um diabo diferente na He's the na same Nigéria devil. e um diabo diferente em Angola. Não, ele é o mesmo diabo. And his ministry is the same everywhere. E o ministério dele é o mesmo em todo lugar. To steal, É para roubar, to kill, matar to destroy. e destruir. And if those are not the three things that addictions do, E não then there's são nothing estas else. as três coisas que os vícios fazem. Addictions steal from the addict. O vício rouba do viciado.
They destroy the relationships of the addict. destrói os relacionamentos do And viciado. ultimately, the person dies. Por último, a pessoa morre. So the full ministry of the devil is expressed in addictions. Então, o ministério completo do diabo é expressado nos vícios. And the Bible says, for this purpose was the Son of Man made manifest, Mas a Bíblia diz que para este propósito foi manifesto o Filho de that Deus, he might destroy the works of darkness. para que ele destrua as obras das trevas. Can you shout Jesus Você tonight? pode gritar Jesus, Jesus! Jesus. You know, just speaking the name of Jesus is Apenas enough em to falar- dispel darkness. O nome de Jesus é suficiente para dispersar as trevas. You know, I was watching a short video. This is true because Eu assisti vídeo curto e isto é realidade. it was a CCTV camera of Havia- of shop. Uma câmara CCTV num And supermercado this woman was standing behind the counter, e a mulher estava por detrás do balcão and somebody rushed in and brought out a gun. He was trying to rob her. e alguém correu para ela com uma arma e tentava roubar. In that moment, she lifted up her two hands E naquele momento ela levanta suas duas and she mãos began to say, "In the name of e ela Jesus." começa a In reclamar the em name nome of de Jesus. Jesus. He was shouting, Em "Give me the nome money." de- E ele gritava, dá-me o In the dinheiro. name of Mas ela Jesus. clamava em no nome de Jesus. And then she said, "Spirit of Jesus, take over this man." E ela disse, Espírito de Jesus toma controle deste homem. Guess what happened? Acredito que Suddenly the guy stopped De and started repente, having a convulsive fit. o homem parou e começou And he a fell on the convulsionar à frente He was dele. convulsing. E ele começou a convulsionar. And she came out from behind the E ela counter sai por detrás do balcão and went to him e vai ter como ele and then began to minister to e him. começou a ministrar para ele. And her husband came. E o marido dela And two chegou of them, e Jesus. ambos começaram The name a of falar Jesus. o nome de Jesus. And o a nome thief de Jesus. was delivered E o by the ladrão name. foi liberto naquela hora. Aleluia. So if you have someone struggling around you, Então, se você tem alguém que está com dificuldade ao seu you don't redor have words to pray, e você não tem palavras para orar, speak the name of Jesus. fale o nome de Jesus. That name is the name given among men Este nome é um nome que foi by dado which entre we os can be homens saved. sobre o qual nós somos salvos. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. So in talking about addictions, I would like to tell you a short story. Então, falando de vícios, eu gostava de contar-vos uma história curta. And it's a story of my family. E é a história da minha família. My mom and my dad, Meu pai e a minha mãe they had 8 of us, 8. tiveram 8 filhos. So the first was a boy, O primeiro foi rapaz. and then there were 5 girls, E depois vieram 5 meninas. then 1 boy, E depois rapaz. and then a little girl. E depois uma pequenina. I was girl number 3 E eu fui a menina número 3. and child number 4. E a filha número 4. And we began to grow up, E começamos a crescer. and one by one, E a um. so that means we were a family of 10, right? Significa que somos uma família de quê? 10, certo? Today, my family has shrunk Hoje a minha família and is a family of diminuiu, 2. encolheu para 2. We're now only 2 left. Agora apenas ficamos 2. 8 people have died. Porque 8 já faleceram. My dad is dead, my mom is dead, Meu pai já faleceu, a minha mãe já faleceu. and all my 5 sisters are dead. E todas as minhas 5 irmãs também já morreram. My oldest brother is dead. O meu irmão mais velho também já So morreu. I have only 1 brother left. Então só tenho um irmão vivo. And what took them? E o que foi que os levou? Except for my mom and my youngest sister, Com exceção da minha mãe e da minha irmã mais nova, the other 6 os outros 6, all died from addiction. todos morreram por vícios. My father was the first addict. O meu pai foi o primeiro viciado. He was an alcoholic. Ele foi alcoólatra. I wouldn't call him a sex addict so much, E eu também vou dizer que ele foi eu nem foi dizer que ele foi viciado those words are sexual. not easy. We don't have them normal. Sex addict is English. In Portuguese, it will be hard to say, so I understand.
é um viciado sexual, é difícil de trazer a interpretação em português. But even though he wasn't a sex addict per se, Apesar de ele não ser viciado no sexo, my father was sexually reckless. o meu pai foi um viciado, So, but irresponsável. the biggest thing that showed up was the alcohol. Mas a coisa que mais se manifestou foi o álcool. My dad gave all of us to drink. E o meu pai fez-nos a todos beber. So I tell people I stopped drinking when I was 10 years old. E eu digo às pessoas, eu parei de beber eu comecei a beber quando tinha 10 anos. And they'll look at me and say, you stopped at 10. Oh, mas peraí, as pessoas dizem, mas tu paraste aos 10? So when did you start? Então, quando foi que começaste? Started at the age of 2. Eu comecei a beber com 2 anos de idade. That's how old you are when my father begins to give you to drink. Isto é a idade em que o meu pai começou a dar-nos de beber álcool. So by the time I was 10, E no momento em que eu tinha 10, I was king of drinkers. eu já era a rainha dos bêbados. And I was an expensive drinker. E eu era uma bêbada cara. I didn't drink beer. Eu não bebia apenas cerveja. Didn't like the taste. Eu não gostava do sabor, Didn't like how it looked. não gostava da aparência. So I only drank brandy Então eu só bebia whisky. and whiskey. Brandy and E whiskey. brandy. Yeah, those are the two I drank. That's Então an esses eram os expensive. dois que eu bebia. That's a classy drinker, isn't it? E Very classy. eu era uma bêbada muito clássica. Misericórdia. So I would drink Mas eu crazy bebia, amounts of alcohol. eu bebia quantidades incríveis de álcool. And I won't be tipsy because I needed crazy amounts to get tipsy. E eu precisava de quantidades altas para estar dopada. So one Christmas Eve, Então, uma noite de Natal, nobody knew ninguém sabia that I had swallowed large quantities of whiskey. que eu tinha engolido grandes quantidades de whisky. And they took us to church. E levaram para a igreja. And my sisters had told the pastor that the Bature daughters have a special song to sing. E as irmãs disseram, as filhas do Batur têm cântico especial para cantar. So they called us and we lined up Então chamaram-nas e nós fomos a todas alinhadas. and nobody knew I was drunk. E ninguém sabia que eu estava bêbada. We sang the song, no problem. Cantamos sem problema algum. When we finished, Mas quando terminamos, everybody went back to their seat. todo mundo foi para o seu lugar. They told me that I stood there E eles disseram que eu permaneci ali. because I really don't remember that day. I was drunk. Porque eu de facto não me lembro daquele dia. They said I stood there and everybody went back to their E seats. disseram que eu permaneci ali de pé, mas todas as outras foram para o seu lugar. So my sisters were saying to my mom, did E she as tell you minhas she's doing irmãs something diziam para a else? irmã, mas o que ela está fazendo? Já não há mais nada para Did she fazer. tell you she's doing anything else? Mas No. ela contou-vos que ia fazer Why is alguma she outra standing coisa. there? Por que que ela permanece ali? Because of all the children, Porque todas as crianças, I'm the last one to stand there alone. eu era a última I ali used to de be a pé. very shy, reserved child. E eu era uma criança muito reservada. But alcohol gave me ginger. Mas o álcool me dava I became bold because of e eu me alcohol. tornei ousada por causa do álcool. Well, they told me I quoted a scripture Mas disseram-me que eu li uma escritura and I waited for everybody to open their Bibles. e eu esperei para todo mundo abrir a sua Bíblia. Because then we don't have phones and Porque naquele devices. tempo não havia It was telefones, paper Bible. So tablets. everybody, Então they todo opened. mundo foi abrir a Bíblia. They said what I said E disseram que o que eu disse is not what I quoted. não foi o que eu li. This was the next day they were telling me. Então isso foi contado no dia seguinte. And the mercy of God came to me in the form of a thought. Mas a misericórdia de Deus veio para mim em forma de pensamento. I said to myself, E eu disse a mim mesma, if I can drink alcohol se eu posso beber álcool and go to the house of God e ir e
ir à casa de Deus and misbehave, e ter mau comportamento, then drinking cannot be good. então o álcool não é uma coisa boa. And that was the last day I touched E alcohol. aquilo foi a última vez em que eu bebi álcool. And it is that mercy that kept me, E aquela misericórdia manteve-me such that everybody in my family has died, de tal forma que todos na família morreram, but I'm still here. mas eu continuo aqui. Glória a Deus. My other brother is alive Sim, há um irmão meu ainda vivo, because God turned the adversity into power. porque Deus transformou a nossa adversidade em poder. So watching my family members die from addictions Então, ver os membros da minha família morrerem por vícios made me aware of the problem. fez-me atenta ao problema. And I was saying to the Lord, what do people do? There's nowhere to go. E eu dizia ao Senhor, mas o que é que essas pessoas fazem? Eles não têm um lugar para ir. And God said, that's why I drew your attention to it. E Deus disse, foi por isso que eu captei a tua atenção. And that's how I started the first proper rehabilitation center E foi por isso que eu comecei o primeiro centro de reabilitação in the south of Nigeria. no sul do sul da The whole Nigéria. southern region. Toda a região sul. What was meant for evil, Aquilo que foi programado para o mal, God has birthed good out of it. Deus fez nascer o bem daquilo. Now, my one brother who is alive Então, este meu irmão que ainda vive, is only alive because ele só está vivo porque, a few years ago, alguns anos atrás, he came to me. ele veio até mim. He said, Christy, you're helping other people. E ele disse, Kristen, tu estás a ajudar a outros. He said, I don't want to die, help me. E ele disse, eu não quero morrer, ajuda-me. And my brother checked himself into the rehab. E então o meu irmão foi internado And no that's why centro de he's still alive reabilitação, today. e por isso ainda Shout vive hallelujah. hoje. Então dá brado de aleluia. So I have experienced the ravages of addiction firsthand. Então eu experienciei a raiva dos vícios logo de início, logo cedo. And this is not a topic we talk about in church much. E isso não é um assunto que se fala com muita regularidade na igreja. So I'm very glad that your pastor decided that this weekend E eu estou muito feliz por o vosso pastor ter dito que este final de semana we need to name it by its name. nós vamos dar nome às coisas. We need to remove the shroud of secrecy around it. Nós vamos tirar o segredo, trazer as coisas à luz. Please hear me well. Ouçam-me com atenção. The power of any addiction O poder de qualquer viciado is secrecy. é segredo. You keep it a secret, Você mantém um segredo it holds you to ransom. e isso vai fazer com que vás adiante. It will hold you until you are broken. E isso vai te fazer refém até estar totalmente quebrado. Once you expose it, E uma vez exposto, it loses its power. então perde o seu poder. When I was a child, Quando eu fui criança, my mother went out and brought some snacks. a minha mãe saiu e trouxe-me uns lanches. And she gave everybody a E little ela bit. deu a cada um de nós um pouco. And she closed the container E ela fechou então and she o put the rest on top of the pacote fridge. e pôs por cima da geleira. And she said nobody should touch it. E ela disse que ninguém toque. But I wanted more. Mas eu queria mais. So I waited for my mother to go out. Então eu esperei que a minha mãe saísse. Then I called my little sister, E então eles depois chamaram a minha irmã mais nova. just so I will not be the only sinner. E disse para que eu não fosse a única pecadora. And I brought the thing down. E então eu puxei o pacote And para I baixo took some. e tirei. Then I gave her E some. dei também à minha irmã. She also ate. Então ela também comeu. And we put the rest back. E eu pus o resto lá em cima. My mother didn't know we had touched it. A minha mãe nunca notou que nós tínhamos But what tocado. started happening then, Mas o que foi que começou a acontecer então? every time my mother went out and came back with a snack Sempre que a minha mãe saísse e voltasse com um lanche and gave everybody, e desse a todo mundo, my sister would quickly eat her own a minha irmã rápido comia o dela and she would come to me, e ela vinha para mim. give me your own. Dá-me o teu. I said, no, why should I give E you? eu They dizia, gave you por que your que eu own. tenho que dar se tu também recebeste? If you don't give me, E se não me deres, I'm going to tell mommy that you eu stole vou the one dizer, that was on mamá, the que fridge. tu roubaste aquele que estava ali em cima da Immediately she geleira. says that I will give her my E snack quickly. imediatamente eu dava o meu.
Because I didn't want my mama to know I stole. Porque eu não queria que a minha mãe soubesse que eu tinha roubado. So I had a secret, Então eu tinha um segredo and it was holding me to ransom. e aquilo fazia-me refém. I'm telling you, I lost many snacks. Eu digo-vos, eu perdi muitos lanches. Many things that others enjoyed, I couldn't enjoy. Muitos que os outros desfrutavam, eu não podia desfrutar. Because my sister kept taking. E a minha irmã continuava a tomar de mim. One day, my mother came back with a snack that I really liked. E um dia minha mãe voltou com um lanche que eu de fato gostava. And my sister forced me to give her. E a minha irmã forçou-me a dar. I said to myself, no, E eu I'm disse, not doing this anymore. Não, já não No, faço no, no, isso. no, 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 no. Não. So I said, I went to my mom. Mom, Então eu fui para minha mãe. I want to tell you Eu something. disse, mamãe, quero contar-te algo. Mommy, you know that's not good. You know when your children have done bad, their voices become Sabem funny. que quando uma criança faz algo de errado, a voz dela muda quando vem confessar. Mommy, you know that snack you put on top of the fridge. Mamãe, aquele lanche que tu puseste sobre as And leiras, when you were not around, I took it quando a mamãe não estava em casa, eu tirei and I ate some. e comi um pouco. My mother said, why did you do E that? a minha mãe, por que tu comestes? Are you a thief? Por quê? Tu és gatuna. I said, no, I'm not a thief, Não, mommy. mamãe, eu não sou ladra. That's very bad. Don't do Isso that é again. muito mal, não voltes a fazer isso. Yes, mommy. Sim, mamãe. Few days later, 2 dias mais tarde, my mother came back again with a minha another mãe snack. voltou com outro My lanche. sister came again, give me your E a snack. minha irmã veio ter comigo said, e I'm dá-me not o giving meu. E you eu my disse, snack. eu disse, não She te said, dou if o you meu don't lanche. give me, I'm going to E tell ela mommy. disse, se tu não me des, eu vou contar a mamãe. I said, go and tell. E ela disse, vai, corre, conta. And she stood there, she was confused. E ela ficou confusa. You said I should go and tell Ela her. disse, espera aí, estás-me a dizer que é I para said, ir contar yes. a mamãe? Eu disse, Go sim. and tell her. Vai contar. My sister was confused. E a minha irmã estava confusa. She didn't know that I've already exposed the secret. Ela não sabia que eu já tinha exposto And he had aquele no segredo power over e me já anymore. não tinha poder sobre mim. So every time you expose a secret, it Então, has no power sempre anymore. que tu expões um segredo, ele perde o seu poder. Now, I've heard stories of pedophiles, people who Agora, prey on little children. Eu ouvi histórias de pedófilos que molestavam crianças. One of the ways they make the children keep quiet E uma das formas que eles fazem com que as crianças se calem is to say to the child, it's our little é secret. dizer à criança, isto é o nosso pequeno segredo. Let's keep it a secret Vamos between us. guardar entre nós. So one of the ways to deal with such people E uma das maneiras de lidar com estas pessoas is you teach your children early, é ensinar os teus filhos ainda pequeninos. no secret between you and que anybody. Não há segredo entre ti e ninguém. If that's all you can teach them, you've done a powerful thing. Porque se é tudo que te ensinaste aos teus filhos, já Any fizeste uma coisa secret you poderosa. have Qualquer segredo que tu tenhas should be between you and me or you and daddy. é só entre mim, ti e tu e o papá. So once the person says it's our little secret, Porque uma vez que a pessoa diz é o nosso pequeno segredo, you know how children are. vocês sabem como são as crianças. The child will say, no, any secret is mommy and daddy Vai only. dizer, não, qualquer segredo é entre mim e a mamãe. And ou that a meu person papá. knows immediately that your child knows E something. aquela pessoa saberá certamente que a tua criança foi Amen. orientada. Amém? So how do you know you are addicted? Então, como é que você sabe que é viciado? Because once we say addict, Porque uma vez que dizemos you start viciado, thinking of the one who has taken crack cocaine and he's no você longer começa functioning. logo a relacionar com alguém que fumou crack, Or the one who cocaína, is smoking weed ou aquele until que he has no fuma life anymore. miamba. Or the one who is all kinds of crazy. You are thinking of extremes. Ou você pensa logo no extremo, alguém que já fez coisas horríveis. But I can tell you inside this room, Mas eu posso dizer-vos que dentro deste auditório, many of us qualify as addicts. muitos de nós qualifica para viciar. So let me give you a few pointers Então eu vou indicar alguns pontos so that you can measure yourself. para que você faça uma medição a si mesmo. The first indication that you may be struggling with an addiction A primeira indicação que mostra que você está a lutar com um vício is broken promises. é uma promessa quebrada. You have a behavior that you have made promises over. Você tem aquele comportamento de quem faz You have said, promessa no, I promise I won't do this anymore. e você diz, mas eu prometi que não vou voltar a fazer. You have promised your God, Você prometeu ao seu your Deus, ao spouse, seu esposo, your children, aos seus filhos, your friends, aos seus amigos, even your dog. até o teu cão. You have said to your dog, bingo, Você diz, I'm not doing this anymore. Fica, já não vou fazer isso mais. But you still did it. Mas você ainda continua a fazer. You're probably dealing with an addiction. Então, provavelmente, The promise você is está a not lidar com strong vício. enough A promessa não é to suficiente keep you from the behavior. para manter-te longe do comportamento mau. Second indicator, E segundo indicador,
Entitlement. é titularidade. You feel entitled to the behavior. Você se acha que merece aquilo. For example, Por exemplo, when I go to work, I'm usually very stressed. quando eu vou trabalhar, normalmente eu estou muito estressada. So I deserve the alcohol that I drink to Então calm eu me tenho down. o direito de beber um pouco de álcool que é para me acalmar. That's entitlement. Isso é merecimento. A man was faithful for 16 years of marriage, Homem que esteve casado por 16 anos and then he stepped out and committed adultery. e saiu porque cometeu um adultério. And the wife was crying and crying and E a crying and mulher crying. chorava. And he said, I've said sorry. Mas ele disse, mas eu já pedi desculpa. After all, I've been faithful for 16 years. Até porque eu fui fiel a ti 16 So he anos. felt that 16 years of faithfulness Ele achou que ser fiel por 16 entitled him anos to at least one time of cheating. estava intitulado a trair a Any mulher. behavior you have Qualquer comportamento que tu that you tenhas, feel entitled to cujo tu te sintas merecedor, is probably an addiction. provavelmente é um vício. Like I said, measure yourself. Como eu disse, começa a medir, mesura. Number 3, Número 3. failed attempts to change. Várias tentativas falhadas. You have made an attempt. You could stay Fizeste 2 uma days. tentativa, mas 2 dias a seguir, You could stay 5 days, você pode estar 2, 3, 5 dias, 2 weeks, 2 semanas, and you go back to the mas behavior. tu voltas para este hábito. It's an indicator. É também um indicador. Number 4, Número 4. lost opportunities. Oportunidades perdidas. If you have any behavior that has cost you opportunities, Se você tem um comportamento que custou a ti uma oportunidade, it's probably an addiction. é provavelmente um vício. My addiction that got in my way O vício que veio para mim was anger. foi a ira. Well, some of you don't know that anger can be an addiction. Ou vocês não sabem que a ira também pode se tornar um vício? I could rage for all of Africa. Eu podia estar zangada com toda a África. If I got angry, you did not want to see me at that time. Se eu estivesse zangada, não era boa coisa tu me vês no momento. When I got angry, all my senses were suspended. Quando eu ficasse zangada, todos os meus sentidos ficavam suspensos. And the place you saw the worst of my anger E o lugar para ver o pior da minha ira was in traffic. era no tráfico, no trânsito. Hey. Haha. There are some drivers that drive as if their heads were left at home. Há motoristas que conduzem como se as cabeças deles tivessem ficado em casa. I had road rage. E eu tinha uma ira muito forte. So, Então, one day, dia, one man drove badly homem conduziu muito mal and we blocked ourselves. e bloqueou-nos. And I was so angry. E eu estava tão chateada. You are very E stupid. eu comecei a chamá-lo estúpido. You are a fool. Oh, tolo. I'll finish saying everything before I remember I'm Reverend Christy. Eu comecei a falar tanta coisa e eu Oh, esqueci que then eu era I'll reverenda go home and Christi. say, God, I'm sorry. Please E help depois me. eu comecei a dizer, Deus, perdoa-me. One day I finished ajuda-me. abusing the man. You are stupid. You are mad. E You are depois crazy. de eu ter parado de abusar o homem, And I didn't notice that the man wasn't abusing me back. e eu nem sequer reparei que o homem não estava respondendo de Because volta. usually they will curse you right back. Porque normalmente eles devolvem os insultos. This one didn't say anything. Mas este não disse nada. When I finished, and I was now breathing very hard, E quando eu terminei, então comecei a respirar ofegante. the man raised his hand. O homem levantou a sua mão Good afternoon, Reverend Christy. e disse: Boas tardes, Reverenda Christi. Yeah, you see how you are shouting? That's how I shouted inside my car. Você tá, Oh God. da forma como tu estás a gritar, foi como eu gritei e disse: Oh Deus. I was ashamed. Eu estava tão envergonhada. The man did not only know my name, he knew my title. O homem não somente sabia o meu nome, como conhecia o meu título. Reverend. Reverenda. Reverend that curses people. Reverenda que amaldiçoa, que insulta as pessoas. Can you imagine if I'm ever invited to his church to preach? Imagina se eu tivesse sido convidada à igreja dele dia. And you know, all those things they were putting a woman of God. E tudo essas Yeah, todos you have esses a títulos, preacher. mulher de The Deus, man will say, who? pastora do evangelho. This O one, homem é nah. essa. This one is Não, not não, a não, preacher. Não, esta não This é one is a pregadora. curser. Esta aí é uma insultadora. Misericórdia.
If you've lost opportunities because of a particular Se behavior, você anger, perdeu oportunidades por causa de um hábito, de um comportamento mau, como fighting, ira, como lutar, stealing, como roubar, lying, mentir, cheating, enganar, drinking, beber, smoking, fumar, anything that has cost you a good opportunity is probably qualquer an addiction. coisa que te tenha custado uma boa oportunidade, então isto é um vício. Number 5, Número 5, negative consequences. consequências negativas. So maybe the speed limit in Angola is what? Talvez o limite da velocidade For em driving. Angola qual é? What's the speed limit? Qual é que é 100 o miles limite per da hour? velocidade? Are you speaking Portuguese or English? I don't know how to count in Portuguese. What are you saying? Qual é que 60. 60 60. miles per hour é or 60 kilometers? por hora? Kilometer. 60 60. quilômetros por hora? Only 60? Só 60? That means you people are usually Quer dizer que crawling vocês in estão Angola. a I engatinhar. don't like Angola at all. Não, eu não gosto de Angola. I don't. Nigeria is 100. Na Nigéria, Ah! nós pisamos Just a be fundo speedy. no acelerador. So if it's 60 to 80 Então, se é 60, 80 and you buy your car e tu compras um carro and you say, I like e speed. vocês dizem, eu gosto de Then you say, my velocidade. car has E você diz, o meu carro vai até up to 120 kilometers per hour. até 120 km por hora. I want to finish the Eu speedometer. quero pisar a fundo o acelerador. And you press your leg on the E accelerator. tu pressionas o acelerador e vais. What happens? O que é que acontece? A sirene começa Police a will tocar. stop you. A polícia vai te parar. Wherever you were running to, Aonde quer que tu estivesse aí, journey has ended. a jornada termina ali You get a ticket. e vais receber uma multa. Sometimes you have to appear in court. E às vezes até tens que responder em You tribunal. pay a fine. Tens que pagar a multa. That E isso is negative consequence. é uma consequência negativa. Or you are good at cheating on your spouse. Ou talvez sejas boa em enganar o teu esposo. And one day what you thought was a secret, E um dia aquilo que tu julgavas ser um segredo, your spouse shows up in the place where you are with the other o teu person. marido aparece no lugar onde estás com outro homem Shame. e a vergonha. That's a negative consequence. Isto é uma consequência negativa. How many have I given you? 5. Quantos já dei? 5. Number 6, Número 6. ineffective prayer. Oração ineficaz. You open your mouth to pray, Você abre a tua boca para orar and the enemy says to you, e o inimigo vem dizer-te: are you among the people that pray? você é a única que ora? Is it not you that just yesterday you were? Você não estava ontem com... Are you not the one that você não é aquela que... how can you pray? Como é que você pode orar? You think God will hear your prayer? Você acha que Deus vai ouvir And a your tua volume oração? will continue to go Então down o teu volume começa a diminuir. until you are not even bothering to pray Até que again. você já nem sequer se importa mais com That a is oração. indicative of an addiction. Esta é uma indicação de um vício. And the final one, E por último, your heart knows. o teu coração You can sabe. lie to everybody. Podes enganar a todo mundo, You cannot lie to yourself. mas não podes enganar a ti mesmo. Have you ever met somebody who is drunk Alguma vez você já encontrou algum bêbado and you say to the person, you are drunk? e tu dizes a essa pessoa, estás bêbado? And the person say, yes, I am drunk. E a pessoa vai dizer, sim, estou bêbado. Is that what they normally Já do? aconteceu? É assim que eles Once you fazem? say you are drunk, Uma vez que tu digas estás bêbado, the person will say, who is a drunk? pessoa vai dizer, quem está bêbado? I'm not drunk. Eu não estou bêbado. You are the one who is drunk. Tu és que estás bêbado. They will never admit, Eles nunca admitem, but they know. mas sabem. So a man brought his son to our rehab. Então, um homem trouxe o filho para a reabilitação The son was already in the university. e o filho já estava na universidade. And their school has zero tolerance for drug use. E naquela universidade eles tinham tolerância zero para o uso de drogas. They constantly test the children for drug. Constantemente testavam os alunos para ver se estavam drogados. And once they find out that you have used, E se tivessem a indicação de uso de droga, you have two options. tinhas duas opções. Either you are expelled Ou eras expulso
or you agree to go to rehab. ou concordavas em ser reabilitado. So they caught this boy and they sent him to rehab. Então eles apanharam este jovem e levaram-o para a reabilitação. And his father came. They're lying against my son. E o pai veio e disse: mentira! My son is a good O boy. meu filho é um bom jovem. Nothing contaminated can come from my loins. Nada contaminado pode vir de mim. While he was shouting, we said to him, sir, can you just step outside? Enquanto ele gritava, disseram: Senhor, por favor, Go out aguarda lá of the fora. office. Por favor, sai do escritório. So we looked at the young man. E nós olhamos para o homem. Oh boy. E What do they call a boy here in Oh, Angola? In In Ghana is chale. Chale. Nigeria is oh boy. No, What is Ga- oh boy here? What's the equivalent? Como é que nós chamamos os jovens aqui? Huh? Miúdo? Job. Baj. Abaj. Não. Okay, whatever it is, you know what I'm trying to say. Puto. I said, oh boy, Então disseram: puto, I hope you know that we know. espero que tu saibas que nós sabemos. And he put his head down. E ele baixou a sua cabeça He said, actually, yes, auntie. e disse assim: tia, I'm not only a user, eu não somente uso, I'm the dealer on campus. eu também sou aquele que I said to the father, your loins are very eu contaminated. sou o revendedor na universidade. You can lie to everybody, you can't lie to yourself. Você pode mentir a todos, mas não a ti mesmo. You know why? Sabes por quê? The Bible says the spirit of man is the candle of the Lord. Porque a Bíblia diz que o espírito do homem é a candeia do Senhor. It searches the inward parts of the belly. Ele sonda as partes mais íntimas do homem. So that conscience of yours Então esta tua consciência will tell you, you know you have a problem. vai dizer: sabes que tens um problema. Like I said, Tal como eu disse, you keep it a secret, it holds you to ransom. se tu mantes isso um segredo, ele vai te fazer refém. It's up to you É contigo to become honest with yourself te tornares honesto contigo mesmo and admit that you have a problem. e admitires que tens um problema. So the question I'll ask you now, Agora, a pergunta que eu faço é: out of 7, how many did you score? dos 7, quantos tu pontuaste? Don't answer me, Não respondas a mim. answer yourself. Responda a ti mesmo. If you score up to 3 Se tu pontuaste out of 3 7, dos 7, probably an addict. então tu és provavelmente um viciado. So you don't have to be roaming the streets Então não precisa de estar a andar sobre as ruas for us to know you are an addict. para nós sabermos que tu és um viciado. Just check the 7 points Apenas olha para os 7 indicadores and be honest with e yourself. seja honesto contigo mesmo. So how do addictions come? Então, como é que os vícios chegam? The first doorway of addiction A primeira porta para o vício is found in Romans chapter 1 and verse 21. encontramos em Romanos 1:21. Because that they knew him as God, Porque conheceram-no como Deus, but will not honor him as God, mas não lhe honraram como Deus. nor were thankful. Nós somos gratos, The first doorway to addiction is ingratitude. porque a primeira porta para o vício é a ingratidão. When you're not grateful for the life God gave you, Quando você não é grato pela vida que Deus te deu, when you're not grateful for the blessings of God, quando você não é grato pelas bênçãos de Deus and you live life anyhow. e vive a vida de qualquer maneira, Is an ungrateful man é preciso ser um homem ingrato who says the wife God gave me para dizer que a esposa que Deus me deu is not enough. não é suficiente. So I need a side chick. Então eu preciso de uma namorada. Is an ungrateful woman É preciso ser uma mulher ingrata who says the man God gave me is not enough. para dizer que o homem que Deus lhe deu não é suficiente I need a side cockerel. e ele precisa de um amante. What do they call the men? O que é que nós chamamos? Como é que In se chama os Nigeria- homens aqui? Na In Nigeria, Nigéria, we call the other woman side chick. nós chamamos as outras mulheres de And chick is a baby chicken. raparigas de acompanhamento. So if they call the girl side chick, what do they É call the uma man? amante. It's side cockerel. What's cockerel in O Portuguese? que é que nós chamamos? Como é que nós chamamos de amante aqui? Na Nigéria, nós chamamos de pintinho. What did she say? Peking.
Mas para o homem nós chamamos o quê? Então é um gato. So ingratitude is Então- one of the biggest doorways through which addictions come. Ingratidão é a maior porta para iniciar um vício. I have never met an addict Eu nunca conheci um viciado who is grateful. que seja grato. They're always complaining. Sempre reclamam, Nothing is murmuram. working right. Nada funciona, Nobody loves me. ninguém me ama, Nobody cares about me. ninguém se importa comigo, Everything about me is negative. tudo sobre mim é negativo. God has forgotten me. Deus se esqueceu de mim. Everything except take responsibility Tudo exceto tomar responsabilidade for the choices they have made. pelas escolhas que fizeram. So the first doorway is ingratitude. Então a primeira porta para o vício é a ingratidão. The second doorway A segunda porta is the addictive society we live in. é a sociedade viciada sobre a qual nós vivemos, estamos inseridos. Society attempts to shift our thinking. A sociedade trata de mudar a nossa mentalidade. Society attempts to teach us how to behave. A sociedade tenta moldar a forma como nos comportamos. And more society is falling to the dogs. E mais a sociedade vai caindo profundo. Typical example. Um exemplo típico. The Bible says A Bíblia diz that everything should be done in modesty. que tudo deve ser feito com moderação. But do you see what is happening in the fashion industry? Mas vocês veem o que é feito na indústria da moda? Modesty is gone. A modéstia já passou, já And foi. they tell you this is the fashion, this E is the eles dizem, trend. oh, essa é a moda. I have 4 daughters Eu tenho 4 filhas and 3 sons. I have 7 children. e 7 filhos, são 7 no total. One day, my oldest daughter, Uma vez a minha filha mais velha, she was still in secondary school then. ela na altura ainda estava no secundário, She came home ela chegou a on casa holiday num dia and she was wearing a top. e ela vestia um top. The top stopped here E o top, ou seja, uma barriguinha. and the trousers started here. E a calça era uma cintura baixa. I said to her, where's the rest of the fabric? E eu disse, onde é que está o resto do tecido? Who got it? Quem foi que cortou? Where is it? She said, Mommy, Aonde está? this is the trend. E ela disse, mamãe, I said, we don't moda. trend in E this eu house. disse, não há moda nessa casa. Go and find the rest of the fabric and put it there before I slap Vai you silly. buscar o resto do tecido e põe antes que eu comece a bater-te. Or remove the blouse altogether. Ou vou tirar-te de casa. It's Ou tira a blusa. It's normalized. Porque já está normalizado. So we accept it as the norm. Nós aceitamos como uma norma. The standards of God will never change. Mas os padrões de Deus The nunca standards of mudam. God will never shift. Os padrões de Deus I nunca saem don't do care what lugar. society says. Não importa o que a sociedade diga. The word of God is yesterday, today, and forever the A same. palavra de Deus é mesma same. ontem, hoje e eternamente. If you read the rest of this chapter, Se você for ler Of o Romans resto do versículo de 1:21, Romanos 1:21, it's sexual immorality that the Bible was talking a about. There. Bíblia estava a tratar da imoralidade sexual. Sexual addiction, actually. Estava a falar do vício do sexo. And you will see that what the Bible says here E is what você- is going on now. E você vai perceber que aquilo que a Bíblia está a falar aqui é o que está a acontecer agora. I saw a video today on social media. Eu vi um vídeo hoje na rede social A man was lifting up a baby and playing with the baby. e um homem levantava um bebê e estava a brincar com ele. And his I don't know whether it's his wife or his husband, but it's 2 men who have a baby. A They have verdade é que eram adopted a dois baby. homens, eu não sei qual deles é que era mulher, mas os dois And tinham he's saying adotado to um the bebê. baby, E ele say dizia ao dada, bebê. dada. E diz a palavra dada. For some reason, the baby kept saying, mama, E mama. por alguma razão o bebê And they say, dizia, yeah, the "Mamá, baby is telling you mamá." what you have there is not normal. E eu disse, está vendo? There is O bebê supposed está to be- dizer que o que vocês têm aí não There é is supposed to normal. be a mama Era there. suposto haver uma mamã ali. The society attempts to shift the ancient landmarks. Então a sociedade tenta moldar os marcos antigos. And God said we must not shift the Mas ancient landmarks. Deus diz que nós não devemos mudar os marcos antigos. Third doorway of addiction A terceira forma de vício. is A personal primeira trauma. porta do vício Trauma, personal são os trauma. traumas pessoais. Trauma is any experience Os traumas são qualquer experiência that a person has que a pessoa tenha tido that is so painful que é tão dolorosa
that they need to look for a coping mechanism. que eles precisam de encontrar um mecanismo Let me para say eles, this. poder suportar. Let me say this. Deixa-me dizer-vos isto. Every addiction Todo vício is a coping mechanism é um mecanismo de suporte for fear para o medo or pain ou para a dor, or both. ou ambos. Every addiction Todo vício is a coping mechanism é um mecanismo de suporte, de apoio for fear or pain or para o both. medo, para a dor ou ambos. Therefore, Portanto, you now see why, in spite of the person's choices, independente das escolhas da pessoa, most of the time the addict requires compassion maior parte o viciado precisa de compaixão more than condemnation. mais do que condenação. Almost always there is a pain or a fear that is overwhelming the person. Sempre há ou medo ou dor que ultrapassa a pessoa. So I say that trauma is E então eu digo que o trauma é overwhelm and helplessness. algo que te supera e te deixa sem ajuda. I'm overwhelmed by the experience É uma experiência que supera and I feel helpless to do e anything eu me about it. sinto sem condição para superar esta situação. An example is a child that was raped as a child. E um exemplo é uma criança que foi violada, violentada. There is overwhelm because of the violation, Ela está superada desta violência, ou seja, ela está and there is helplessness sobrecarregada because com esta the essa child cannot do violentação. anything about it. E ela não pode fazer nada contra isto. Now think of a child that is repeatedly raped. Agora pense numa criança que repetidas vezes é violentada. What they will be looking for O que é que você vai estar à procura? is escape. O que ele vai procurar é um escape. And when you're high on a substance E quando você já está muito or alto any no uso de drogas any kind of addiction you pick, ou qualquer tipo de vício que tu estejas, temporarily temporariamente you escape. tu escapas. So trauma is a big doorway. I don't have the time now Então, to tell you. Trauma é uma porta muito grande. Não temos muito tempo para contar, para dar mais detalhe. I don't have time now to give you many examples. Não tenho tempo para dar muitos mais exemplos. But maybe during the question and answer session, Mas talvez durante a sessão de perguntas e respostas, get to deal with some of these things. nós vamos tratar de alguns desses assuntos. The last doorway through which addictions come A última porta sobre a qual o vício entra is the most potent one, é aquela mais potente. and it's family dysfunction. E é uma família disfuncional. That's why we're having a family life conference. E é por isso que nós estamos a ter a conferência da vida familiar. Family makes or breaks people. A família, ela faz ou quebra as pessoas. Family is the breeding ground A família é o terreno for holiness or brokenness. para santidade ou quebrantamento. That's why it's so important E por isso é que é muito importante that if you are a member of a family, que se tu és membro de uma família, you become very conscious of what you are contributing to the family. tu te tornes bastante consciente sobre o teu contributo sobre aquela família. That you evaluate yourself. É bom que te avalies Am I bringing pain or am I bringing e peace? questiones: eu estou a trazer dor para esta família ou paz? Am I a plus or a minus Eu sou mais ou sou menos in the family? nesta família? Family dysfunction, let me give you examples so that you will A understand. disfuncionalidade numa família, eu vou dar um exemplo para contextualizar. So you know that Abraham and Sarah didn't have a child. Vocês sabem que Abraão e Sara não tinham tido um filho And somewhere along the line, they acquired Hagar. e em algum momento na jornada eles então trouxeram Agar And Hagar gave birth to Ishmael. e Agar deu à luz a Ismael. And then Sarah got pregnant and gave birth E to Isaac. mais tarde Sara dá à luz um filho e traz a Isaac. One day, the Bible says E um dia nos conta a Bíblia that Sarah heard the son of the bondwoman mocking. que a Sara ouviu o filho da escrava a zombar. Let me tell you what the mockery was. Eu vou dizer-vos qual é que era a zombaria. In the Jewish tradition, Na tradição judia,
judaica, the first son o primeiro filho would take 2 portions of the father's riches toma 2 porções da riqueza do pai before the second son takes 1. e o segundo filho só toma 1. So as rich as Abraham was, Tão rico quanto era Abraão, Ishmael, the son of the slave woman, Ismael, o filho da escrava, was going to inherit 2/3 of his riches. iria ter como herança 2/3 da riqueza dele. And the second son, who is the son of the legitimate wife, E o segundo filho, que era filho da legítima da mulher, was going to inherit only 1/3. apenas ia ter herança 1/3. And Sarah couldn't deal with that. E Sara não podia aguentar com So aquilo. out of jealousy, Então, do seu ciúme, she said to Abraham, send ela this boy disse a away. Abraão: manda este filho para fora daqui. And they sent 1 son away. E ele mandou embora um dos filhos, Generation 1. geração 1. So now Isaac grows up. Então, Isaac cresce He marries Rebekah. e ele casa-se com Rebeca. They have 2 boys, Tem 2 filhos, just like the first generation, tal como a primeira Esau geração, and Jacob. Isaú e Jacó. Jacob is loved by Rebekah, Jacó é amado pela Rebeca and Esau is loved by Isaac. e Isaú por Isaac. You know the story. Finally, Vocês Jacob conhecem a história e finalmente Jacob steals the birthright from Jacó Esau. rouba o direito de nascimento. And do- Esau says, when our father do dies, I irmão. will kill this boy. E Isaú disse: quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. And they were afraid for Jacob's life. E então eles temeram pela vida de Jacó. So they called Jacob. Então chamaram a Jacó Run away, run e away disseram: foge, foge. to your mother's people. Foge para a família da tua mãe. And Jacob left. E Jacó partiu. 1 son gone. Um filho que foi. Generation 2. Geração 2. So Jacob is running away. Então Jacó fugiu. And he's saying to himself, E ele disse a si mesmo: I'll never have any favorite child. eu nunca vou ter um filho favorito. Because Sarah had a favorite. Porque Sara teve um filho favorito. And 1 son was kicked out. E um filho foi Now ruado. my mom and dad had favorites. Agora, meu pai e minha mãe também tiveram favoritos. And I've been kicked out. E eu também fui I will ruado. never have favorites among my Nunca hei children. de ter favoritos entre os meus filhos. But Jacob was already sabotaged to fail. Mas o que? Jacó já estava sabotando-se. Because Porque he did not start playing favorites with children, he started with wives. ele não começou o favorecimento com filhos, They mas gave com him the esposas. wrong wife. Deram-lhe a esposa que ele não And he queria. could never love Leah. E ele nunca conseguiu amar a Lia. He served 14 years to get Rachel. E ele trabalhou arduamente 14 anos para ter And Leah was a giving Raquel. birth. Leah was E giving Lia birth. estava a dar filhos, Lia estava dando filhos Couldn't connect with any of the children. e não conseguia se conectar com nenhum dos The filhos. day Rachel gave birth to one No boy, dia em que Raquel deu à luz um filho, Jacob took all his love, Jacó tomou todo o seu amor put it on Joseph. e depositou sobre José. What happened in the 3rd generation? O que aconteceu na terceira One geração? son Filho gone. Do you partiu. see how family patterns Você begin? vê como é que os padrões familiares começaram? You may say Você pode dizer: Ishmael was born by a slave, Ismael foi nascido de uma so escrava. they should send him away. E então foi bom que You may foi say enviado Jacob para was a longe. trickster, Mas e Jacó era um enganador. so he deserved to be kicked out. Então ele mereceu ser ruado. What did Joseph do? Mas o que foi que José fez? He was the best of them. Ele foi o melhor de todos os irmãos. But what was already operating in the family Mas aquilo que já estava operante na família tripped Joseph up. chegou até José. 3rd generation. Terceira geração. Everybody needs to scrutinize themselves Todos nós precisamos de escrutinarmos a nós mesmos. and check what you are bringing into that family. E avaliarmos o que estamos a levar ou a I dar will- à nossa família. I will give you a few more examples from Eu the vou Bible dar-vos mais exemplos da Bíblia, because I want you to understand this. porque eu quero que você compreenda. This is Family Life Conference. Esta é a conferência da vida familiar. We're talking about the life of your family. Estamos a falar da vida da tua família. I don't care what's been going on in the past. Não me importa o que tenha acontecido no The passado. Bible speaks about the day of salvation. A Bíblia fala do dia da He said, salvação. this day when you hear his voice, Diz que
Este dia, quando ouvires a sua voz, do not harden your heart. não endureçais o vosso coração. God has come into Angola this weekend, this church, Amém. Deus veio a Angola esta semana to break family a esta strongholds, igreja, para quebrar to as reverse muralhas, generational patterns, para quebrar to os destroy the padrões works of familiares, darkness, para restaurar to as release the famílias, captives of the para mighty. libertar os In the cativos, name of em Jesus. nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. So, Então, David, King David, o rei Davi. David was a special man. Davi era homem especial. There's no man in the Bible as anointed as David. Não havia homem tão ungido na Bíblia como Davi. Every high priest that was ordained, Todo sacerdote ordenado, the anointing oil came on him only once. a unção, o óleo da unção vinha sobre eles apenas uma vez. But David is the only man in the scriptures Davi foi o único nas escrituras that the anointing oil comes upon 3 times. que o óleo da unção sobre a sua cabeça The veio Bible 3 says every vezes. time the oil came upon a man, E diz que sempre que o óleo vem sobre o homem, he became another man. ele se tornava homem novo. David had 3 layers of anointing. Davi teve 3 níveis de unção. In his father's house, in Na secret, casa do seu pai, when Hebron made him king, quando ele foi feito rei, and when the whole of Israel made him king. e quando todo o Israel o fez rei. God testified about David. Deus mesmo testificou sobre He said, Davi. David is a man after my own Disse heart. Davi, homem segundo o coração de Deus. And then David decided. E Davi I don't decidiu. have the time to give you the history of who David is. Eu But, não tenho muito tempo para dar toda a história de Davi, mas but David was a man who understood times and seasons. Davi era homem que entendia os tempos e as estações. When he was made king in his father's house, Quando ele foi feito rei em casa do seu pai, he didn't come out and say, yes, ele não saiu dizendo, you guys forgot me in the vocês bush. me esqueceram-se de mim lá. Now I am king. Mas agora eu sou rei. All of you are going to bow. Agora todos vocês vão se prostrar. You know, that was the problem with Joseph. Vocês sabem que esse era problema. Joseph's que José son teve. was only a dream. Oh. José era apenas sonhador. They have not anointed him. Oh. Ele nem sequer tinha sido ungido. And he came and was telling all his brothers, E vinha e dizia aos seus irmãos: all of you, you're going to bow, you're going to vocês bow, todos vão you're se going to bow, prostrar, you're vão going to se bow. prostrar, vão se prostrar. And they said to him, come and bow in the E eles pit. disseram: vem, agora vais te prostrar aqui na They cova. bowed him in the pit and sold him into E slavery. eles puseram-lhe numa cova e depois o venderam. But David à had the escravidão. oil. David had Mas the oil. Davi tinha o óleo. Davi tinha o óleo. The Bible says after the oil came upon him, A Bíblia diz que após o óleo ter descido sobre a sua cabeça, he went back to the bush. ele voltou para as ovelhas. He came out of the bush E ele saiu de lá and ministered to Saul when demons were e disturbing Saul. ministrava para Saul quando os demônios apareciam sobre ele. Demons left Saul. Os demônios saíam de Saul He went back to the bush. e ele voltava para as ovelhas. He came out of the bush E ele saía novamente das ovelhas and he killed Goliath. e matou a Golias. The women began to sing songs about him E as mulheres começaram a cantar cânticos sobre ele. and he went back to the bush. E ele voltou para as ovelhas. Why? Because David understood Por times quê? and seasons. Porque Davi entendia tempos e estações. When he had Saul to Quando be able ele to teve kill Saul, a oportunidade de matar a rei Saul, he didn't take the opportunity. ele não o fez, It's not yet time. porque não era o tempo. So now listen to this. Agora ouça isto. David becomes king over Israel. Davi se tornou o rei de Israel. And the Bible makes a strange statement. E a Bíblia faz uma afirmação estranha. In the season when kings went to war, Nos tempos, na estação em que os reis iam à guerra, David was at home. Davi estava em casa. What was a warrior king doing at home in the season que of war? guerreiro rei estava a fazer em casa num tempo de batalha? And you know that was when the whole trajectory of David's life shifted. E vocês sabem que foi a partir dali que toda a trajetória de Davi foi invertida. That's when he saw Bathsheba Foi ali que ele olhou para Batseba
That's when he became an adulterer. Foi ali que ele se tornou adúltero. That's when he became a murderer. Foi ali que se tornou assassino. None of David's sons was there when he was committing adultery. Nenhum dos filhos de Davi estava ali quando ele se tornou adúltero. But the Bible talks about the sons of David in the book of Chronicles. Mas a Bíblia fala dos filhos de Davi no livro de Crônicas. The sons that were born to him in Hebron. Os filhos que lhe nasceram em Hebron. There were 7 of them. Eram 7. More than 50% died from sexual sin. Mais de 15%, 50% morreu de crime de sexualidade. Adonijah, Adonias, the one that wanted the father's last wife, aquele que dormiu com a concubina do pai, he paid with his life. ele pagou com a sua vida. Amnon, Amnon, the one who could have married his half-sister Tamar, aquele que queria se casar com Tamar, a sua meia-irmã, decided to rape her. decidiu violá-la. He paid with his life. Pagou com a sua vida. Absalom, Absalão, the one who took the father's sin aquele que tomou o pecado do pai and amplified it. e o amplificou. David slept with Bathsheba in secret. Davi dormiu com Batseba em secreto. Absalom slept with David's Mas wife. Absalão in dormiu the com uma public. das concubinas em público. Listen to me. Ouçam-me. If you don't deal with your addiction in this Se generation você não tratar do seu vício nesta geração and you allow it to cross to the e next permitir generation, que ela transporte it's para going o- to be compounded in your children isso vai carregar para because os teus you filhos, are a seed. porque tu és semente, Your children are fruit, os teus filhos o fruto. and fruit will always be multiplied E over o seed. fruto sempre há de refletir a semente. It's so important. É tão importante. You're not fighting for yourself Você alone. não está a lutar por ti. You're fighting because the generations coming will be Mas você hampered está a lutar para as They will be gerações locked que virão down. após ti. unless you take a A stand. menos que tu te firmes. And then we encounter Baba Solo. Então, depois You cannot encontramos call him o Papá Solomon. Você não pode chamar You Salomão. have to put Baba Você tem que Solo. pôr Papá Salomão. Oga Solo. Oh, chefe. What is a man doing with 1,000 women? O que o homem faz com 1000 mulheres? What kind of sexual Que desire tipo is de that? desejo sexual é este? Do you know that God never appeared to David even once? Você sabe que Deus nunca apareceu para Davi But he uma came única to vez, Solomon twice. mas a Salomão apareceu 2 vezes. He gave Solomon a special name. Ele deu a Salomão um nome especial. Jedidiah, my beloved. Gedetias, meu amado. That didn't immune Solomon E isso não tornou Salomão to imune. what was already dysfunctional in his family. Ele já era de uma família disfuncional. And I said to God, David messed up. E eu disse, mas Davi foi quem fez a confusão. And God said to me, it's not David. E Deus disse, não foi Davi. I said, who? He said, it's Judah. Mas e Deus disse, foi Judá. 10 generations from David. 10 gerações antes de Davi. Judah, who forgot Judá que se esqueceu that God had made him king. que Deus o tinha feito rei. God left Reuben, Simeon, and Levi. Deus sublou de Ruben And he de said, Simeão, Judah de is Levi. king. E disse, Judá The scepter será- shall not depart o from his right cetro hand, não se apartará da sua mão. nor the lawgiver from between his feet. E Deus o estabeleceu sobre os seus pés. And Judah forgot that he was king. Mas Judá se esqueceu que era And rei he stepped out carelessly e saiu do caminho descuidadamente to go sleep with a prostitute. para ir se deitar com uma prostituta. If you think about it, Se você pensar bem, those boys that Tamar gave birth to, aqueles filhos que Tamar deu à luz, there was a huge crisis of identity there. era uma crise grande de identidade ali. Who is your father? Quem é o teu pai? Judah. Quem é o teu pai? Judá. Who is your grandfather? Quem é o teu avô? Judah. Judá. What is that? O que é isso?
And Judah slept with a prostitute. But it wasn't a Judá prostitute. deitou-se com uma prostituta, mas ela não era efetivamente It uma was his prostituta. daughter-in-law. Era a sua nora. So now you see the spirit of incest Então você vê o espírito do incesto entered the family. entrando na família. Nobody did anything about it. Ninguém fez nada. Because the contra Bible aquilo. says when she got pregnant Mas and they a said to Bíblia Judah, diz que quando ela ficou concebida e chamaram a Judá she's pregnant. e disseram ela está He concebida. says, stone her to death, E kill her. ele disse apedrejai até a morte. She said, I am guilty. E ela disse, e ele depois disse eu sou culpada. But before you kill me, Mas antes mesmo de ser morta, the owner of these things o dono deste cajado is the father of the baby in my womb. é o pai do meu filho. What did she collect from him? O que é que ela recolheu dele? See, let me speak to you. Be careful where you unzip your trousers. Se ela podia ter tirado o fecho da calça, Be careful where you unzip your skirt. ter cuidado onde você desaperta o seu cinto Because e o the seu things fecho. the things you are dropping when you do Porque that, as coisas que tu deixas quando tu fazes isso they're too expensive. são muito caras. O custo She é muito took his alto. ring. Ela She tomou o took seu his anel e bracelet. tomou a sua She pulseira took his e staff. tomou o seu cajado. I've always wondered, sir, Eu sempre perguntei what kind of sexual desire was driving que, Judah que tipo de desejo sexual foi que to the moveu point Judá that he did not recognize his a daughter-in-law? ponto que ele não reconheceu a sua nora. Okay, she covered herself. Tá bem, ela estava coberta, You did not hear her voice mas não ouviu a voz dela. when she was negotiating with you. Quando eles estavam a negociar, Don't let your erection direct your direction. não deixa a tua ereção desviar a tua direção. She said, pay me. He said, oh, I forgot my wallet. She said, you can't go like that. I can't let you go. Ela disse, eu não You must posso give me deixar something. porque tu deixaste algo. She took his ring. Ela tomou o seu anel. Whenever there was a law in a land that the king made, it will never come into effect Sempre que houvesse uma lei feita publicada pelo rei, nunca teria efeito unless the seal of that a ring is on the menos que o document. selo daquele anel estivesse sobre aquela lei. So she took his authority. Então ela tomou dele a autoridade. She took his bracelet. Ela tomou a pulseira. Those days, if a man wore a bracelet, he was a prince. Naqueles tempos, se o homem usasse uma pulseira, era That, príncipe. that represented his status E in the aquilo society. representava o status deles na So sociedade. she took his status. Então ela tomou dele o status. Then she took his staff. E então tomou dele o cajado. The Bible says, thy rod and thy staff, they comfort me. A Bíblia diz, a tua vara e o teu cajado me confortam. Is the staff that the shepherd uses to lead the sheep. É a vara que o pastor usa para guiar, orientar as ovelhas. So she took his leadership. Então ela tirou dele a liderança. So please listen. Então ouça. If they take from you Se tirarem de ti your authority, a tua autoridade, your status, o teu estatuto your leadership, e a tua liderança, what is left of you? o que é que sobra de ti? The Bible says he that commits adultery is reduced to a loaf of bread. A Bíblia diz que aquele que comete adultério é falto de entendimento. Be careful. Cuidado. When they told you that she's pregnant, he said, kill her. Quando eles disseram que ela está concebida, disseram apedrejem-na. She said, before you kill me, the owner of these things is the father of the E baby in ela my disse, womb. antes de vocês me apedrejarem, o And he saw dono that- destas coisas é o pai da criança no meu He ventre. saw that they belonged to him. E então ele reconheceu que aquilo pertencia And the a Bible ele. says he said, oh, she has been more righteous than me. E então a Bíblia diz que Judá disse, oh, ela é mais justa do que eu. Full stop. Ponto final. Nobody could confront Judah. Ninguém podia confrontar a Judá, He was the son of Jacob. porque ele era o filho de Jacó. If you mess up, Se tu tentasses, the sons of Jacob will wipe your generations out. os filhos de Jacó apagariam toda a tua geração. Shechem raped their sister Dinah, Então, a filha, a Diná, foi violada. and they said, can we marry her?
E disseram, podemos The casar sons com of ela? Jacob said, circumcise yourselves, we'll give Os her to you. filhos de Jacó disseram que primeiro They circuncida. circumcised themselves. E eles circuncidaram-se. 3 days when their pain was highest. No terceiro dia da sua maior dor, 2 sons of Jacob came into Shechem, 2 filhos de Jacó, Simeon and Levi, Levi e Simeão, and they wiped the whole nation. e mataram Who todo are, o who povoado. are you to say that they should stone Judah? Então quem é você para dizer que eles Because deveriam if Tamar apedrejar was Judá? guilty, Porque se Tamar era culpada, Judah was also guilty. Judá também era culpado. Nobody said anything. Ninguém disse And nada. that incest went under the carpet. E aquele incesto foi para debaixo And he went pelos melhores and he descendentes knocked de them Judá out of service. para lhes roubarem do serviço. Do you see Você vê agora how fathers can eat sour grapes, como os pais podem comer uvas verdes, but the children's teeth are set on them? mas as bocas, os dentes Please. Your mother is teu not pai doing não right. faz certo, a You tua are mãe not não faz doomed certo. to repeating what they E did. você não vai repetir o que eles fizeram. We know that it is in your family. Nós sabemos que está na tua família. But this is our deliverance right Mas a here. nossa libertação está justo aqui. But the only way you can get E free a única maneira de sermos libertos is to be intentional é sermos intencionais about your freedom. sobre a nossa libertação. I've heard people say, Eu ouvi pessoas dizerem, once you are born again, all things are passed away. uma vez que és nascido de Yeah, novo, that's tudo your se spirit faz born novo. again. O teu espírito é nascido de novo. But the systems that govern your family are still Mas in o place. sistema que governa a tua família ainda está And the ali. justice of God E a justiça de Deus will not allow him to just shut down the altar that is speaking. não vai permitir que o altar que está a falar seja calado. Don't you think that when Hagar was living, Não achas tu que quando Agar they saía, gave her only a bottle of water and a piece of bread que apenas foi dado uma garrafa and d'água sent e her away with her pão, son? e foi enviada a morrer com seu filho. If I was Hagar, Se eu fosse Agar, I would have put my 2 knees on the eu ground poria os meus 2 joelhos no chão. and I will lay a curse on E Sarah eu lançava uma maldição sobre because Sara of my pain. por causa da minha dor. And guess what? Mas acredita que God will honor it because it was injustice. Deus ia honrar. Once there is Deus an não é altar injusto. speaking, Deus pode falar. the justice of God cannot just shut it down. A justiça de Deus não pode Somebody ser from silenciada. that family must pull down that altar Alguém daquela família tem que levantar este altar. and raise another one in his E place. tem que derribar aquele altar e levantar And in um the outro book of altar. Isaiah, E no livro de Isaías, the Bible says, this day I give you power to pull down, eis que hoje dou-vos poder To para root out. derribar e para arrancar, to plant, para derrubar, to build, para plantar e para to edificar, destroy. para destruir. So I want you to stand to your feet Então eu quero que tu coloques de because pé, I want you to pull down some things. porque eu quero que você comece a I want you to derrubar uproot as some coisas things. e arrancar I want you to algumas coisas. destroy some Eu things. quero que você comece I want you to destruir plant coisas. some things. Eu quero que você comece I want you a to plantar decree coisas. some Eu things. quero que comece a I want you decretar to coisas. announce some Eu quero que things. anuncies coisas.
You know there are addictions in your family. Você sabe que há vícios na sua família? They may have been silent about it, it's just underground. E esses vícios podem estar silenciosos debaixo Today da we are terra. exposing it to the Lord. Mas hoje nós estamos a expô-los And we are aos breaking His power. seus, e vamos quebrar os seus We are poderes. saying this thing stops E nós here. dizemos essas coisas acabam We are aqui. saying no more. Dizemos não mais. Maybe in your family, Talvez na tua família all the girls get pregnant out of wedlock. todas as mulheres se engravidam. It's sem gone on for casamento. more than 2 generations. E isso vai acontecendo há mais de 2 gerações. Maybe in your family, Talvez na tua família the young men die young. os homens jovens morrem jovens. It has been repeating itself. E isso está se repetindo. Maybe in your family, Talvez na tua família every generation there is a suicide. toda geração tem suicídio. Somebody takes their own life. Alguém se suicida. It's time to say no more. É tempo de dizer I chega. pull that thing out of the ground. Derrubo esta I coisa destroy do that chão. altar. Eu destruo este altar. I want you to begin to decree. Eu I quero don't que know você what it comece is a that is going on in decretar. your family, Eu não sei que tipo de vícios há na tua família. but you know what the Lord is making you notice Mas now. você sabe aquilo que Deus te faz lembrar. The Lord is making you notice some things. Deus te faz lembrar de algumas coisas. Begin to address them. Comece a tratar dessas coisas agora. This is Family Reengineering Conference. Porque esta é a conferência da reengenharia Decree familiar. that your family is reengineered. Decreta que a tua família é reengenhada. I stop the E enemy. pare o inimigo. I stop the works of E darkness. pare as obras das I trevas. stop the operation of E Satan. pare as In operações my de Satanás. family, E nesta I release the life of na minha God. família, o I fogo pull da vida down de Deus. strange E altar. eu derrubo o I altar. erect the altar of the E Lord. eu levanto um altar para o Senhor. In the name of Em Jesus. no nome de Jesus. Family reengineering. Reengenharia familiar. Go to the roots of your family Desce para as raízes da tua família. and decree E comece a decretar. anything that is not of God Tudo que não é de Deus. in the roots of my family. Nas raízes da tua I família. uproot it in the name of Eu Jesus. arranco em no nome de Jesus. Anything Tudo that does not honor God que não honra a in Deus. the roots of my family, Nas raízes da minha família. I destroy it in the name of Jesus. Destruo em no nome de Jesus. Anything Qualquer coisa that does not honor God que não honra in a my Deus. family line, Na minha linhagem I familiar, pull it down. eu arranco I agora, destroy it. eu destruo I agora, throw it down eu derrubo in the agora, name of em Jesus. no nome de Jesus. Begin to speak the name of Jesus Comece over a your falar family. agora o nome de Jesus sobre I a tua just want to família. speak the name of Comece a clamar o Jesus. nome de Jesus sobre a tua família. Kaboriba Shante Ababa. I just want to speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Fale o nome de Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Fala o nome de Jesus. 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 I just want to speak the name of Eu só quero Jesus. clamar o nome de Jesus. In the name of Jesus. Em no nome de Jesus. Karabarabadekaya. We speak the name. Nós falamos o nome. We speak the name. Nós falamos o nome. We speak the Nós name. falamos o The nome. name of Jesus. nome de Jesus. We speak the Nós name. falamos o nome. We speak the Nós name. falamos o nome. We speak the Nós name. falamos o The nome. name of O nome de Jesus. Jesus. We just want to speak the name Só of queremos Jesus. falar o nome. Kashatela bazaka pairazo. Pretike seketekete. Pakote sakatika takaseba. Peteke sekataba. In the name of Jesus. Em no nome de Jesus. I want you to pray for yourself. Eu quero que você ore por ti mesmo. I want you to say, Lord, let me play my part. Eu quero que você diga, Senhor, que Help eu me to jogue play o meu my papel. part. Que eu jogue o meu Help me to papel. do a good job. Ajuda-me a fazer um bom Help trabalho. me to play my part and do a good Ajuda-me a fazer a job. minha parte e fazer um bom trabalho.
Luka tekina mazekapato. Pashete, pashete, pashete. Liko sebadaya. In the name of Jesus. Em no nome de Jesus. In the name of Jesus. Em no nome de Jesus. Father, we stand as your people. Pai, nos firmamos como teu povo. We have no power of our own, Não temos poder sobre nós mesmos, but our power comes from you. mas o poder que vem de ti. And you have given us the power. E tu nos tens dado o poder. Please put up that scripture for me again in Isaiah. Coloque a escritura de Isaías. You have given us power this day Porque tu nos deste poder Today. neste dia, hoje, to root out, para arrancar, to pull down, para derribar, to destroy para destruir every work of darkness todas as obras das trevas that has manifested itself que tem se manifestado in any family here. em qualquer família aqui. In the name of Em Jesus, nome de Jesus, you have given us authority tu nos tens dado autoridade over nations, sobre as nações, over kingdoms, sobre reinos, over families, sobre famílias, to root out and to pull down, para derrubar, to e destroy para and to throw down. para construir, Lord, e we para root out plantar, and we pull down. para derribar, We destroy and we throw down nós destruímos everything e that has derrubamos exalted itself tudo que não se against the exalta knowledge of God contra o conhecimento in our de Deus, families. na nossa família. In the name of Em Jesus, nome de Jesus. Lord, we build Senhor, nós everything the fazemos enemy has broken. tudo que o inimigo tem We rebuild nós everything the repreendemos, enemy has que destroyed. tudo seja We destruído. rebuild Nós everything the enemy has uprooted. tudo que o inimigo We tem plant nós plantamos. in the name of Jesus. We plant in the name of Jesus. Em nome de Jesus. We plant healing. Nós plantamos. We plant deliverance. Nós plantamos libertação. We plant freedom. Nós plantamos We libertação. plant liberty. Nós plantamos We plant libertação. peace. Nós plantamos We plant unity. Nós plantamos We plant unidade. restoration Nós plantamos in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Where there's brokenness, let there be healing. Aonde há quebrantamento, que haja cura. Where there is division, let there be unity. Aonde há divisão, que haja união. Where there is poverty, let provision E come. aonde há pobreza, que chegue a provisão. Where there is fear, let boldness come. Aonde há medo, que chegue a ousadia. Where there are generational patterns speaking evil, Onde há padrão geracional falando malignamente. let the pattern of the blood of Jesus Que o begin. padrão do sangue de In the Jesus name of fale. Jesus. Em o nome de Jesus. Thank you for the blood Obrigada pelo sangue over every family here. sobre toda a família. We speak the blood of Nós falamos Jesus. o sangue de Jesus. We speak the name of Nós Jesus. falamos o nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Thank you. Obrigada, Senhor. Thank you, because this weekend will Obrigada be a porque este milestone final and de a semana landmark é marco na terra for everyone who is here para tonight. todos que estão aqui esta noite. The works of darkness have lost their power, A obra das trevas perderam o seu poder. and the blood of Jesus is speaking E o over sangue everyone, de Jesus over está everyone, falando a over favor de everyone, cada um, over a favor de cada everyone. um, a favor In de the cada um. name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Podeis tomar o assento por poucos minutos. O Senhor já começou conosco esta noite.